Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui em mais uma sexta-feira para mais uma aula de Geografia. Hoje é 10 de julho de 2020 e nós estamos começando mais uma videoaula. O tema de hoje é Relações Econômicas entre os Espaços Urbanos e Rurais. E essa aula vale para todo o terceiro ano, da tia Catarina e da tia Yasmin, beleza? Bora lá! Manufatura. Antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com suas próprias mãos. Esse tipo de processo manual recebia o nome de produção manufaturada. E a tia separou duas imagens para a gente perceber um pouco sobre isso. A primeira é a de um sapateiro, que ainda é uma profissão que existe, mas não com tanta quantidade quanto tinha antigamente. O sapateiro é aquele homem ou aquela mulher que conserta ou que faz sapatos. Além disso, a tia trouxe algumas imagens de artesanato, que é alguma coisa que a gente ainda faz hoje em dia e que é um processo feito com as nossas próprias mãos. Industrialização. O tempo foi passando e o ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Isso foi uma verdadeira revolução. A partir daqui, a gente vive um momento chamado Revolução Industrial. Depois desse momento, tudo que é extraído da natureza é transformado pelas máquinas, ou seja, é um produto industrializado. Dependência do espaço urbano para com o rural. As atividades econômicas dos espaços são interdependentes. Isso quer dizer que o espaço urbano depende da produção dos espaços rurais, bem como os espaços rurais dependem do que é produzido nos espaços urbanos. Então, um vai dependendo do outro sempre, por isso que essa roda continua girando. À medida que o espaço urbano precisa do alimento, do couro, das coisas que são produzidas lá nos espaços rurais, os espaços rurais precisam dos professores, precisam dos médicos, que geralmente vivem nos espaços urbanos. E também precisam do que é produzido lá, das indústrias, de tudo que vem do espaço urbano. O que é matéria-prima? Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para sua transformação. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. A matéria-prima é fornecida pelos espaços rurais para os espaços urbanos. Então, para que aconteça a industrialização nos espaços urbanos, a gente precisa que os espaços rurais nos forneçam as matérias-primas. E a tia colocou nesse slide a foto da matéria-prima de uma coisa que a gente gosta muito, que é associada à época da Páscoa, que traz uma felicidade. Isso mesmo, a tia colocou o cacau, que é a matéria-prima do chocolate. Agora a gente vai ver alguns exemplos de matérias-primas e o que elas se tornam na indústria. A primeira que a tia colocou é o milho, que acontece o seguinte processo. Um homem planta o milho, colhe-o, leva para a fábrica, onde industrializam esse milho, transformando ele em farinha de milho. Então, a farinha de milho é um produto industrializado e o milho é uma matéria-prima de origem vegetal. Nosso segundo exemplo é um carneiro que foi tosado e a sua lã foi recolhida para a indústria e foi transformada em fios que depois foram levados para a fábrica e foram transformados em roupa. A lã é uma matéria-prima de origem animal. E as roupas e os fios são produtos industrializados. Os minerais também são industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza, depois ele é transformado em aço. E várias fábricas fazem muitas coisas com ele. O ferro é a matéria-prima de origem mineral e o aço é o produto industrializado, que depois vira ponte, vira um monte de coisa. Agora nós vamos ver uma outra matéria-prima, uma matéria-prima de origem animal, desde a sua origem até como ela chega nas nossas mãos. Que no caso dessa matéria-prima agora é o leite. Primeiro, as vacas são criadas nas fazendas, depois elas são ordenhadas, ou seja, o leite é retirado e esse leite é transportado até a indústria. Na indústria, o leite é tratado e embalado
ou é transformado em novos produtos, como queijo, manteiga, requeijão. Esse leite e os derivados dele são levados para o comércio atacadista, que é o que vende em grande quantidade. É o comércio que vende para os mercados, por exemplo. E os mercados atacadistas distribuem para os mercados varejistas, que vendem a unidade, que é onde a gente compra. Nos estabelecimentos comerciais, o leite e seus derivados são transformados em outros produtos. Por exemplo, pão, bolo, biscoito, várias dessas coisas levam leite ou derivados de leite para serem feitos. E os consumidores, nós, compramos o leite e os seus derivados ou até mesmo os produtos feitos deles. Então, a gente pode comprar o leite no mercado, ou a manteiga no mercado, ou a gente pode comprar um iogurte, ou a gente pode comprar um bolo numa loja de bolos, ou o pão na padaria. Agora vamos observar os quadros a seguir e ver alguns exemplos de matéria-prima e seus produtos industrializados. Então, nós vamos ter vários exemplos de matéria-prima e a origem dela e também os produtos industrializados que são gerados a partir dessas matérias-primas. Beleza? Matérias-primas de origem animal. Nós temos como, por exemplo, nas vacas, nós retiramos a carne, o leite, os ossos, o couro e produzimos carnes, queijos, iogurte, manteiga, sapato, bolsa, cinto, mala, pentes, botões, gelatinas. Já no caso dos porcos, nós retiramos a carne, o couro e as gorduras. E produzimos carne, linguiça, banha, presunto e salame, entre outras coisas. Para as ovelhas, nós retiramos a carne, o couro e a lã. E também produzimos carne, couro para agasalhos, luvas, carteiras, fios e tecidos. Já no caso das abelhas, nós retiramos o mel, a cera e o própolis. E são produzidos o mel, as velas, os xaropes, as pomadas. Então, tudo de origem animal, vários materiais de origem, várias matérias-primas de origem animal que geram vários produtos industrializados diferentes. Agora, matérias-primas de origem vegetal. Nós temos o milho e o trigo, por exemplo, que produzem farinha, pão, biscoito, macarrão, sopa, várias coisas. A cana-de-açúcar, que nos dá o caldo de cana, a rapadura, o melado, o açúcar, o álcool. Também as frutas, que a tia colocou aqui como exemplo, a laranja, o caju e a manga, que nos dão os doces, os sucos e várias outras coisas. E também o algodão, que não nos dá necessariamente algo de comer. Ele nos dá fios, tecidos e um óleo comestível. Então, esses são os produtos industrializados, beleza? Agora, as matérias-primas de origem mineral, que tem, por exemplo, o ouro e a prata, que produzem produtos industrializados como os talheres, as joias, os adornos, os utensílios de cozinha. O petróleo é uma matéria-prima de origem mineral, que dá origem aos produtos industrializados do gás, a gasolina, o óleo diesel, a querosene, o asfalto. Também de origem de matéria-prima, também de origem mineral, nós temos o granito, os cristais e os mármores, que fazem pias, mesas, calçamento, pisos e outros adornos. E os diamantes e as pedras preciosas, que nós fazemos joias e adornos com eles, que são produtos industrializados. Show? As indústrias. Os trabalhadores da indústria são chamados de industriários. Já os donos das indústrias são chamados de industriais. As fábricas existentes em um município formam seu parque industrial, que é um lugar onde fica reunido as fábricas daquele lugar. Então, a tia colocou aqui a foto de industriários trabalhando, que são os trabalhadores, e também coloquei a foto de um parque industrial, para vocês verem como é que é, tá bom? Agora, vamos observar a imagem dessa sala e pensar um pouco se a gente consegue pensar quais elementos desse vieram da indústria. Vocês acertaram. Quase todos
se não todos os elementos dessa sala vieram da indústria. Talvez só não essas plantinhas que fazem a decoração. E agora vamos pensar um pouco na matéria-prima para a origem de cada coisa. Por exemplo, esse móvel na sala, que fica com umas plantinhas em cima, bem no centro. Isso aí, essa mesa redonda é feita de madeira. E a madeira é uma matéria-prima de origem vegetal. E se a gente pensasse que esse piso no chão é de granito? Granito é uma matéria-prima de origem mineral. Isso aí. Enquanto essas almofadas são de lã, por exemplo. Lã é uma matéria-prima de origem animal. Muito bem. Então, a gente já viu que diversos objetos na nossa casa têm origem nos mais diversos tipos de matéria-prima. Beleza? A indústria de brinquedos. Atualmente, uma das indústrias que mais cresce é a de brinquedos. Antigamente, um artesão tinha que fazer um brinquedo por vez e tudo à mão. Hoje em dia, a maioria dos brinquedos que nós temos ao nosso redor é feito pela indústria. Então, a tia colocou a imagem do mesmo brinquedo, só que um feito por um artesão e o outro feito na indústria. A Kombi azul é uma Kombi produzida na indústria, produzida em larga escala, várias pessoas podem ter. E essa Kombi de madeira é uma Kombi artesanal, feita por um artesão. É um produto mais personalizado, é feito um de cada vez, tá bom? Culinária. Hoje, a arte culinária também é uma forma de produção, pois muitos em sua própria casa fazem verdadeiras delícias com frutas, legumes e verduras. O que fazemos em casa com as nossas próprias mãos é um produto manufaturado. Mais diversos produtos podem ser comprados já prontos, embora essas não sejam as versões mais saudáveis dos produtos. Então, por exemplo, a tia trouxe o exemplo da goiabada, que pode ser feita em casa, comprando a goiaba e tudo mais, ou a goiabada pronta, que a gente compra no supermercado já pronta, embalada, que é um produto industrializado, tá bom? Bom, hoje nós aprendemos muita coisa sobre a indústria, sobre matérias-primas. E para fixar o conteúdo que nós aprendemos, a gente pode fazer as páginas 75, 76, 77 e 78 do livro de Geografia. E também fazer as atividades da plataforma, do Google Classroom, tá bom? Sem se esquecer que as páginas do livro a gente vai corrigir na nossa aula ao vivo, tá legal? Bom, meus amores, por hoje nós terminamos a nossa aula. A tia espera que vocês tenham aprendido tudo, que vocês tenham entendido tudinho e que vocês tenham mais vontade ainda de aprender coisas novas, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um grande beijo em cada um de vocês e tchau, tchau!